começar a nossa meditação aqui. Você que está nos acompanhando, hoje nós vamos entrar no capítulo 2 do livro Gideão dos 300, como Deus realiza o extraordinário através de pessoas comuns. Se você não tem o livro, você pode encontrá-lo na Universal mais próxima ou pelo site arcacenter.com.br, o novo Arca Center. E se você perdeu as meditações anteriores, introdução, capítulo 1, então você encontra aqui no Univer ou no Instagram da Igreja Universal. Então nós vamos agora à página 21, que é o capítulo 2, o início do capítulo 2, que fala sobre o clamor. Como vimos, a condição espiritual de Israel havia se deteriorado. Por esse motivo, o estado econômico e político da nação entrou em colapso. Muitos de vocês têm pedido aí para a gente visitar os comentários, né? Então, tentar divulgar esses comentários aqui. Ok. Ok. Vamos lá. Então vamos. Eu virei a câmera também? Ok. Muito bem. Vamos então. Capítulo 2, né? Falando sobre o clamor. Nós terminamos ontem a nossa meditação falando exatamente sobre o clamor, a importância de clamar. E aqui a gente vai ver mais a respeito disso. A condição espiritual de Israel havia se deteriorado. Por esse motivo, o estado econômico e político da nação entrou em colapso, não havendo mais esperança de vida naquele país. Os filhos de Israel semearam rebelião, prostituição e idolatria e colheram seus frutos. Quando se viram extremamente enfraquecidos pela presença massiva e destrutiva dos midianitas, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer, o sofrimento leva, normalmente, quase que 100% das vezes, o sofrimento leva as pessoas a se voltarem para Deus, clamarem a Deus, que foi o que aconteceu com o povo. Você se lembra do ciclo que eles viviam, que era o ciclo de sofrimento, clamor, livramento, paz e abandono a Deus, e voltar do sofrimento. Que é uma coisa que se repete, como diz o ditado, né? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. E muitas pessoas não prestam atenção. O ser humano tem um grave erro de querer pagar para ver. Pagar para ver. Tem um provérbio que fala sobre isso, que o prudente, ele é avisado que há um perigo no caminho e ele se desvia. Mas o tolo não. O tolo quer ir lá ver se realmente há um perigo. Infelizmente é assim com a maioria das pessoas. Elas não aprendem com os erros dos outros. Elas ficam repetindo os próprios erros, refazendo os erros de seus pais. E por isso a humanidade está assim, do jeito que está. Pessoas teimosas, cada geração, ao invés de trazer esperança, leva a humanidade a um nível mais baixo. Clamar é diferente de fazer uma oração. Em uma oração, as palavras soam como um apelo ou um gemido. O clamor é diferente, porque é feito apenas em situações de extremo desespero. A pessoa precisa chegar ao fundo do poço ou no limite da dor e da aflição para então clamar. Quando os escritores sagrados registraram o clamor do povo de Israel, estavam se referindo à expressão mais profunda de angústia, dor e desespero, uma vez que ninguém realmente clamaria desesperadamente enquanto lhe restasse um fio de esperança. Você vê que foi só ao fim de 7 anos de escravidão, de opressão nas mãos dos midianitas, que o povo clamou. Só ao fim de 7 anos. Eles poderiam ter clamado no primeiro ano, no segundo ano, mas essa natureza teimosa, insistente, orgulhosa do ser humano, muitas vezes, o diabo não tem nem trabalho com as pessoas, porque as próprias pessoas fazem o trabalho do diabo para ele.
elas são teimosas, se fazem cegas e surdas, são orgulhosas, ficam insistindo no que não funciona, e assim vão prolongando o seu erro, prolongando o seu sofrimento. Então o povo poderia ter clamado no primeiro ano, depois de 1 mês, depois de 6 meses, mas esperou 7 anos. Quer dizer, quando realmente chegou no fundo do desespero, no fundo do sofrimento. E a lição que a gente tira disso é, primeiro, você ser rápido para se arrepender. Todo mundo erra, não se engane. Todo mundo, não erra você, todos nós erramos. O único perfeito que andou nesta terra foi o Senhor Jesus. Todo mundo erra. Mas há uma diferença entre as pessoas no sentido de como elas lidam com os próprios erros. Nós temos os inteligentes e nós temos os ignorantes, os tolos. Os ignorantes e tolos, eles erram e insistem no erro. Vão insistindo, vão se afundando. Querem provar que estão certos, mesmo vendo que não dá resultado. Já os inteligentes, quando eles erram, eles são rápidos para admitir o erro e buscar a reparação. Rápido. Quer dizer, sabe aquela pessoa que tropeça e cai, mas ela já levanta rápido? É assim. As pessoas inteligentes são assim. Não é que elas nunca tropeçam. Elas tropeçam, mas elas são rápidas para se levantar. O tolo não. O tolo, ele tropeça, aí ele fica xingando a calçada, ele fica xingando os outros que ninguém ajudou, ele fica dizendo, não, eu quis mesmo ficar aqui embaixo, eu tô vendo se a calçada está limpa. Assim é o tolo. Assim é o tolo. Ele insiste no que não dá certo. E por isso a sua vida vai se arrastando do jeito que está. Quanto mais rápido você, eu falo com você, que sabe que você errou, que o que você tem feito não está dando certo, você está mal no teu casamento, mal na tua vida financeira, mal na vida espiritual, em várias coisas, saúde. Você sabe que você errou, mas talvez você está aí com tempo de pombo. Você está aí, sabe, com um orgulho tão grande que você não quer dar o braço a torcer. Você não quer dar o braço a torcer. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Uma pessoa entrou em contato com a gente por uma rede social, só para te dar um exemplo de como os tolos se comportam. E ele mandou uma mensagem dizendo assim, olá, me dá uma palavra aí, me faz uma oração, não sei o quê. E eu não pude responder imediatamente. Você pode imaginar quantas pessoas entram em contato com a gente nas nossas redes sociais. Nós temos uma equipe que trabalha 24 horas respondendo mensagens. Mas depois de algumas horas, ele mandou outra mensagem, dizendo assim, que grande bispo você é. Que grande bispo, eu estou aqui, sou afastado, precisando de uma palavra e você não me responde. Adivinha? Me pergunta se eu respondi depois disso. Me pergunta, está esperando a resposta até agora. Sabe por quê? Porque ele não está pronto. Ele não está pronto para voltar. Ele não sofreu o suficiente ali. A arrogância dele, o sofrimento dele, ainda não chegou ao ponto de derrubar a sua arrogância. Então, ele fica atacando quem pode ajudá-lo. E assim com os orgulhosos. Infelizmente, muita gente orgulhosa que ataca quem pode ajudá-lo. Fica com raiva de Deus, o único que pode ajudá-lo. Isso tem que ser quebrado de dentro de você. Se você quiser realmente sair do martírio, da opressão. Bom, capítulo 2 é bem curtinho, então já vamos ao capítulo 3, página 25. Vamos falar sobre o chamado de Gideão. Vimos que Deus levantou líderes em Israel em diferentes situações, sob diferentes circunstâncias. Foi assim com Otniel, Eude, Débora e Baraque. Mas o chamado de Gideão foi um caso à parte, tendo em mente que o próprio anjo do Senhor, provavelmente o Senhor Jesus, veio encontrá-lo pessoalmente. Você lê isso lá em Juízes capítulo 6, uma das passagens mais belas da Bíblia, esse encontro de Deus através do seu anjo com Gideão. A aparição do Senhor em seu chamado revela que Gideão era de alguma maneira diferente de seus antecessores. Deus não apareceu pessoalmente a todas as pessoas que escolheu para um trabalho especial. Apenas alguns tiveram esse encontro tão extraordinário. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué foram alguns dos poucos privilegiados até então.
E Gideão faz parte desta lista especial. Mas por quê? Porque Gideão estava em sintonia com Deus. Sua profunda expressão de revolta e indignação eram, de fato, os sentimentos do próprio Deus. O sofrimento e a dor das pessoas refletem a maneira como Deus se sente em relação às pessoas no mundo. E quando alguém sente a mesma dor que Deus sente, é um sinal de seu chamado. Você prestou atenção? Você prestou atenção? Olha só, vou repetir. Quando alguém sente a mesma dor que Deus sente, é um sinal de seu chamado. Eu senti essa dor. Muitos dos meus colegas, pastores, bispos, obreiros, também sentiram essa dor. Receberam o chamado de Deus, porque tiveram dentro de si o mesmo sentimento pelos sofridos que Deus tem. Quando eu me converti e eu descobri a razão do meu sofrimento, da minha família, eu entendi que eu só tinha sofrido pela falta de conhecimento. Eu sofri porque eu não conhecia a verdade, não conhecia Deus. Então, quando a verdade me libertou, eu logo senti a dor das pessoas que continuavam vivendo na ignorância, na mentira. Então, logo dentro de mim, nasceu uma revolta. Eu fiquei revoltado quando descobri que a religião que eu seguia, a religião dos meus pais, que me ensinou a orar para ídolos de gesso, de madeira, de pedra, de pau, de pano, de papel, quando eu entendi que eu fui enganado a minha vida toda. Eu era jovem, mas ainda fui enganado a vida toda. Eu nasci no engano e fui enganado. Quando eu descobri o engano da religião, quando eu descobri a raiz do sofrimento, por que a minha família tinha sido destruída, a ação do mal, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, como é que eu posso agora viver a minha vida normalmente, sabendo que existem milhões de pessoas neste mundo enganadas como eu fui? Então foi ali que eu senti a dor de Deus, e o chamado de Deus veio a mim. Eu nunca pretendi ser pastor, bispo, fazer a obra de Deus. Eu tinha outros pensamentos totalmente. Antes desse encontro com Deus, o meu pensamento era de se formar, ser um engenheiro, casar, ter uma família, ter filhos, comprar uma casa, etc, etc. Esse era o meu sonho. Mas, quando eu tive um encontro com Deus, esses sonhos caíram por terra. E eu não tive paz até que eu dei vazão a estes sonhos dentro de mim. E eu tenho certeza que tem muitos me assistindo agora que sentem essa dor de Deus. E você, talvez até ganhe dinheiro. Você ganha dinheiro, você tem um bom trabalho, você é bom no que faz, é boa no que faz. Você não precisa de fazer a obra de Deus como um cabide de emprego, como alguns fazem. Alguns veem na igreja um cabide de emprego. Ah, não servi para nada, então vou ser pastor. Não, não é isso não. Isso aí não é Deus que chama, não. Mas eu estou falando com muitos que têm esse chamado de Deus dentro de si, que têm a profissão, têm a vida civil, vivem o seu dia a dia, têm os seus planos, os seus projetos, viajam, etc., mas não tem prazer. Você não tem prazer em ganhar dinheiro. Você até ganha, mas não tem prazer. Você não tem prazer em trabalhar. Você está no seu trabalho e está pensando na igreja. Você está pensando, puxa, eu podia estar lá na igreja, podia estar evangelizando, podia estar fazendo alguma coisa, ganhando algo. Você tem esse pensamento dentro de si. Isso é um sinal do chamado de Deus. Se você sente a dor de Deus, se há um grito por justiça dentro de você, não um grito de justiça mundana, não um grito de justiça dos que saem por aí quebrando as coisas, matando, sabe, destruindo a propriedade dos outros. Isso não é justiça, não. Isso aí é injustiça mascarada de justiça. Mas eu falo da justiça de Deus, a justiça divina, que faz você buscar essa justiça através da fé, através da palavra de Deus, da execução da palavra, da propagação da palavra, porque é a palavra que a única ferramenta que pode trazer justiça ao ser humano. É a palavra. É quando o ser humano se rende à palavra de Deus. Então, se você sente esse chamado, você percebe esse chamado em você, não é uma emoção, não é porque eu estou falando aqui agora que você despertou para isso, não.
Eu simplesmente estou descrevendo o que você já vem sentindo há muito tempo. Então, você não pode ficar mais abafando esse chamado de Deus no seu coração. Você tem que falar com o seu pastor. Se o seu pastor não teve visão para te atender, para te orientar, então você tem que falar com o responsável dele. Você tem que chegar até o bispo, se possível. E que a sua condição vai ser avaliada. Não quer dizer que você vai ser pastor, esposa de pastor, fazer a obra de Deus, porque você quer. Porque não é para quem quer. A obra de Deus não é para quem quer, é para quem é escolhido, é para quem tem essa disposição. E muitos querem, mas não têm disposição, não reúnem as condições. Tá bom? Continuando. Ao conversar com o anjo, Gideão manifestou o que Deus tinha em seu coração. A revolta e a indignação pelo desastre que os inimigos haviam causado ao seu povo. Por isso, Deus veio pessoalmente até ele. Na cabeça de Gideão não fazia sentido ter fé em um Deus tão poderoso e ainda assim viver sob a opressão de seus inimigos. Como eles poderiam crer no Deus Todo-Poderoso, viver à beira do desespero, opressão e dor? Somente uma fé sem inteligência pode combinar a crença em Deus com fome, miséria, dívidas, doenças, famílias desfeitas, ou seja, total desgraça. Isso aqui é o que diferencia os religiosos dos que realmente têm uma fé racional. Os religiosos, a religião, ela é fruto da imaginação humana, seja qual for. Católica, evangélica, espírita, seja qual for. Ela é fruto de uma imaginação humana. É a tentativa do homem, por meios próprios, de ganhar o favor de Deus. Isso é religião. Então a religião, como ela é totalmente impotente diante dos problemas das pessoas, ela ensina as pessoas a aceitarem seus sofrimentos. A religião se especializa em explicações sobre sofrimentos. Então, se você é católico, como eu era, você ouve do padre, isso é só a cruz. Jesus sofreu, você tem que sofrer também. Se você é evangélico, o pastor fala para você, irmão, isso é provação. A provação, o irmão tem que suportar. Se você é espírita, você ouve isso aí, porque na outra vida, você foi uma pessoa muito má, você maltratou muita gente, e agora você está sofrendo para purificar, isso é o seu karma. E assim vai. Não importa a religião, você vai descobrir uma explicação para o sofrimento. Mas a fé verdadeira, a fé inteligente, a fé racional que a gente encontra ao longo da Bíblia, ela não aceita isso. Tudo bem, existe também na Bíblia, existem situações em que Deus permite certas coisas acontecerem, certas injustiças acontecerem na vida de pessoas por causa da fé. Ou porque elas foram culpadas, como aquele caso da época de Gideão e dos seus antepassados, ou seja, elas estão sofrendo não porque Deus está punindo, mas porque elas mesmas plantaram o sofrimento, ou porque elas, por perseguirem a justiça e estarem vivendo em um mundo injusto, elas sofrem nas mãos dos incrédulos. Como foi o caso de José, que foi aprisionado injustamente, foi acusado pela mulher do seu patrão de ter tentado violá-la. Ele não fez nada daquilo, mas passou lá na prisão, anos na prisão. Foi injustiça. Deus permitiu, mas tinha um propósito. Havia um propósito com aquilo. Não foi uma injustiça provocada por Deus. Foi um plano de Deus. Você tem o caso de muitas pessoas na Bíblia, como Davi, que sofreu perseguição do rei Saul. Ele foi ungido rei de Israel, no lugar de Saul, e Saul, então, com inveja dele, ficou perseguindo-o para tentar matá-lo. E por anos, Davi se tornou um fugitivo. Poxa, mas não foi Deus que o ungiu? Ele não pediu para ser rei. Mas aquela unção que Deus colocou na cabeça dele só trouxe problemas para ele, inicialmente. Mas ele precisava daquele tempo.
fugindo pelos desertos, né? Lutando pela própria vida, etc., ele precisava daquele tempo para amadurecer, para aprender a guerra, porque ele era um menino. Quando ele foi ungido, rei de Israel, ele tinha 16, 17 anos. Que tipo de rei ele poderia ser? Então, foi um propósito de Deus, por questão de injustiça pela fé. Nada que Davi tinha feito errado. Então, quando você sofre injustiça, por exemplo, você se converteu, e aí seus familiares ficam pegando no teu pé, te atacam, chamam você de Macedinho. Vai lá dar dinheiro para o Macedo, vai lá dar o teu dízimo para o pastor, vai fazer o pastor rico, etc. Você tem que engolir essas coisas, não é verdade? Você sofre. Quando eu me converti, também sofri na minha família. Meus pais, quando eu dei a notícia para minha mãe que eu tinha me batizado nas águas, parece que eu tinha falado para ela que eu era, sei lá, drogado, que estava usando droga. Acho que ela preferia ter ouvido isso do que o que eu falei. Meu pai falou: você não é meu filho. Quando eu falei para ele que eu queria deixar tudo e seguir a obra de Deus, fazer a obra de Deus. Então ele falou: eu não sou mais seu pai, você não é mais meu filho. Então essas coisas acontecem. Deus permite, mas elas são para uma preparação, uma formação nossa. Porque não há outro jeito de formar o homem de Deus ou a mulher de Deus, a não ser pelo deserto, pelas lutas, pelas batalhas que ele trava. Não há outra forma. O homem de Deus não é formado em universidade, não é formado em laboratório. O homem de Deus é formado na guerra, na luta, nas trincheiras, no deserto. Então ele tem que passar as suas provas para que ele seja aprovado e então seja usado por Deus. É isso que você tem que entender. Ok? Então, guarde com você este pensamento que você precisa usar uma fé racional. Se o que você está passando, o sofrimento que você está passando, não condiz com a palavra de Deus, não condiz com doença, com miséria, pobreza, casamento destruído, você não tem paz, você tem depressão, você não dorme, sua vida é um inferno, você está de cabeça para baixo. Então, isso aí não é provação, isso aí não é cruz, isso aí não é karma, isso aí é demônio. Você precisa de libertação. Você devia fazer uma corrente toda sexta-feira no Universal. Faz uma corrente, vai lá, vai aprender a lutar, vai aprender essa fé revoltosa, essa fé inteligente que nós estamos falando, que vai mudar a tua história. Essa fé adormecida que está dentro de você, que diz para você, no fundo, você fala assim, você pensa assim: poxa, não é possível que a minha vida é só sofrimento, não é possível que eu vou ficar sofrendo até o fim da vida, não é possível. Tem que ter uma outra solução, tem que haver uma saída. Era isso que estava dentro de Gideão. Era este grito. Tanto é que quando o anjo apareceu para ele, falou: o Senhor é contigo, Gideão já falou na lata: o Senhor é comigo, coisa nenhuma. Ele estava com os nervos à flor da pele, porque ele não conseguia conciliar aquelas palavras com o que ele estava experimentando. Não é possível, o Senhor não é comigo. Então, se você tem essa raiva, essa ira santa, essa raiva santa contra o que está acontecendo com você, e você tem um clamor, um grito dentro do seu coração que diz assim: meu Deus, eu não aceito isso, não é possível. Se o Senhor é tão poderoso, tão grande, por que a minha vida está assim? Você é um Gideão dos dias atuais. O que você tem que fazer? Você tem que clamar a Ele e você tem que começar a exercitar essa fé, aprender essa fé. Você vai desenvolver essa fé ao longo das nossas meditações aqui. Então não falhe, não falte. Todos os dias nós vamos continuar aqui até acabar o livro. Como você vê, ele é muito grosso, não vai demorar muito. Já vamos começar o capítulo 4 amanhã. E a gente vai amadurecendo essa fé revoltosa. Tá bom? Amanhã às 22 horas, aqui neste canal. Se você nos assistir pelo univervideo.com, você também tem o privilégio de, se você não tem o livro ainda, você pode acompanhar o texto do livro na metade da tela. Tá bom? Então hoje vamos acabar alguns minutos antes e nós nos vemos amanhã. Então,